Como vocês estão? Conseguiram fazer atividade de português ontem? Tava tranquilo, né? Hoje, antes da gente começar a nossa aula de história, que é a nossa aula de terça-feira, a prof quer falar algo com vocês muito importante. Na semana passada, a gente não teve aula de artes, nem de redação e nem de filosofia. Mas, como a gente vai ter um longo tempo ainda com aulas virtuais, né, com videoaulas, a prof achou melhor a gente dar continuidade a essa matéria de artes, de filosofia, né, e também de redação, para que vocês não fiquem muito atrasados. Então, hoje, vocês vão ter história e também vão ter artes. A prof vai fazer isso em 2 vídeos diferentes, para não confundir a cabeça de vocês. Se vocês ficarem com dúvida em história, vocês vão abrir o vídeo de história. Se ficar com dúvida em artes, vocês abrem artes. Beleza? Então vamos lá. Lembra, semana passada a gente estava falando sobre o povo da antiguidade e a gente falou um pouquinho sobre a religião e o governo. Hoje a gente vai continuar falando da religião. A religião com a cultura, a sua relação com a cultura. Como a gente tem visto, desde o começo das cidades, desde o começo das civilizações, a religião estava muito presente. A gente viu que a religião e o governo andavam junto, que o governo exercido pelo faraó ou pelo rei, ele era muito ligado à religião que aquele rei ou que aquele faraó seguia. E o resto do povo todo seguia, adorando deuses, adorando estátuas. Lembram disso? E a gente vai ver que na cultura do povo também tinha a religião. Muitas das festividades que eles tinham naquela época eram relacionadas à religião que eles tinham. Eram feitas várias festividades sobre os ídolos, sobre os deuses que eles adoravam. Muitas das festividades religiosas daquela época eram relacionadas ao ciclo das colheitas, à agricultura, à natureza, até mesmo um ritual feito quando as pessoas morriam era feito baseado na religião deles. Alguém já ouviu falar de múmias? Sim, múmias, lá dos filmes que a gente já assistiu. Antigamente, no Antigo Egito, as pessoas, depois que morriam, elas eram mumificadas. O que seriam mumificadas? Elas eram enroladas em tecidos. Então, nós vamos lá no nosso livro, na página 27, tá mostrando para vocês a foto, né, que mostra a cabeça de um morto que foi enrolado em tecidos, que ele foi mumificado. Por que que eles eram mumificados naquela época? Porque eles acreditavam em vida após a morte. Então, eles queriam preservar o corpo, a pele, né? Todo o corpo daquela pessoa. Então, com maior cuidado, os sacerdotes, que eram líderes e pessoas religiosas daquela época, eles enrolavam todo o corpo daquele morto com tecidos. Eles faziam a mumificação, certo? E depois que eles eram mumificados, eles eram colocados nos seus túmulos. Lembra o túmulo do faraó que vocês viram na semana passada, na realidade aumentada? Então, lá dentro daqueles túmulos eram colocados também artigos pessoais daquela pessoa. Porque como eles acreditavam em vida após a morte, eles acreditavam que aquela pessoa que morreu, quando tivesse a vida novamente, ela ia se reconectar com aqueles artigos pessoais dela. Ela ia ver, às vezes, uma foto que eles iam deixar lá dentro de alguém que era próximo deles, alguma roupa, alguma joia, algum colar que era dele antes dele morrer. Por isso que vocês viram que no túmulo do faraó tinham pertences dele também. Mas existia uma diferença. Quando um egípcio qualquer morria, ele era mumificado. Um rei e um faraó também. Mas a diferença era que um egípcio normal, ele era simplesmente colocado num túmulo. Já um rei e um faraó, ele era colocado no túmulo e o seu túmulo era guardado em pirâmides. Bem no finalzinho da página 27, no livro de vocês vão ver a foto de 3 pirâmides. São as pirâmides de Gizé, que são encontradas lá na cidade do Cairo. Vocês já ouviram falar dessas pirâmides? Olhem bem elas são lindas e dentro delas existia o túmulo de faraós.
página 28, que vocês vão virar, vocês vão ver aquilo que a prof falou, que eles acreditavam em vida após a morte e que o coração deles ainda sentia as emoções. E por isso eles guardavam os pertences. E se vocês repararem, ali tem um vaso grande, são os canopos. E ali era guardado o coração, o pulmão, o intestino e o fígado da pessoa que estava mumificada. Então, antes de mumificar as pessoas, eles tiravam esses órgãos internos e colocavam nesses grandes vasos. E o resto era todo mumificado, guardado nos túmulos junto com seus pertences pessoais. E se a pessoa fosse um rei ou um faraó, era guardado ainda dentro das pirâmides. Legal, né? E para vocês fixarem mais ainda nosso conteúdo, vocês vão destacar do material de apoio um jogo muito legal para fazer com a família de vocês. Vocês vão precisar achar um dado, aí na casa de vocês um dado, ou vocês podem usar aquele dado que a gente usou em matemática se vocês ainda tiverem, ou vocês podem fazer um dado. Usem a imaginação, a criatividade de vocês, tá? Para fazer um dado para vocês estarem jogando com a família de vocês esse jogo sobre os povos da antiguidade. Na página 29, vocês têm o Eu Historiador. Vocês vão fazer a questão 1, a questão 2 e a questão 3, que tem lá na página 30, ok? Aí, vocês vão lá no positivo on, tá? Lá na nossa trilha de geografia e já está liberada uma trilha para vocês fazerem sobre os povos da antiguidade. Não esqueçam de ter atenção, podem pesquisar no livro se tiverem alguma dúvida, tá, ok? E de história, hoje era isso. A prof vai deixar vocês irem no banheiro, ou vocês fazerem a atividade, tomar uma água, esticar as costas e depois a gente volta com a aula de artes. Beleza, galera? Um beijo, até daqui a pouco!